Salve Maria! Neste dia 25 de junho de 2026, vou ler os capítulos 21, 22, 23 e 24 do livro do profeta Ezequiel. A espada vingadora do Senhor. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem, volta-te para a direita e profere um oráculo para o sul, um oráculo contra a floresta do meio-dia. Diz a floresta meridional: escuta a palavra do Senhor. Eis o que diz o Senhor Javé: vou acender em tuas matas um fogo que devorará toda árvore verde e toda árvore seca. Uma chama ardente que não se extinguirá e queimará todos os rostos do sul ao norte. Todo ser vivo verá que sou eu, o Senhor, que acendi esse fogo. Ele não se extinguirá. Exclamei então: Ah, Senhor Javé, dizem de mim que falo sempre por parábolas. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem, volta para Jerusalém e profere um oráculo contra o santuário, um oráculo contra a terra de Israel. Dize-lhe: eis o que diz o Senhor: vou castigar-te, vou livrar a minha espada da bainha para separar de ti o justo e o perverso. É porque quero exterminar do teu meio o justo e o malévolo, que do sul ao norte desembainhei a espada contra todo homem. E todo ser vivo saberá que sou eu, o Senhor, que desembainharei a espada e não mais aguardarei. Por isso, tu, filho do homem, põe-te a lamentar com o coração partido, lança em presença deles amargos gemidos. Se te perguntarem por que gemes, responderás: é por causa da novidade que está iminente e que fará amargurar todos os corações, cair todos os braços, devagar todos os espíritos, dobrar todos os joelhos. Eila que chega, ela está aí, oráculo do Senhor Javé. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem, pronuncia o seguinte oráculo: assim fala o Senhor. Dize: a espada está afiada e polida, afiada para o massacre, polida para o ponto de desprender clarões. Então haveremos de alegrar-nos? O cetro de meu filho sobrepuja todo o madeiro. Foi polida para empunhá-la na mão. Está ela aguçada e limpa para se entregar ao degolador. Grita, filho do homem, clama, porque foi tirada contra o meu povo, contra todos os príncipes de Israel, que foram entregues ao gládio com meu povo. Fere-te, pois, a coxa. É uma prova que há o cetro desprezado que não mais existe? Oráculo do Senhor Javé. É tu, filho do homem, profetiza, bate as mãos, que a espada seja dobrada, triplicada, é a espada da carnificina, a espada do grande morticínio que os ameaça de todo lado, para fazer fundir os corações, para multiplicar as vítimas diante de todas as portas. Apontei a espada para a carnificina. Ela está prestes a desprender clarões, ela está afiada para a matança. Volta-te para trás, à direita e à esquerda diante de ti. Também eu vou bater palmas, vou fartar meu furor. Sou eu, o Senhor, que o digo. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem, traça 2 caminhos que partam ambos do mesmo lugar, para que possa passar a espada do rei da Babilônia. Entrada do caminho que conduz à cidade, põe um sinal. Traçarás para a passagem da espada um caminho para Rabá dos Amonitas, e outro para Judá, e a fortaleza de Jerusalém, porque o rei da Babilônia se detém na encruzilhada do caminho, à frente dos 2 caminhos, para consultar a sorte. Ele agita as flechas, interroga os ídolos domésticos, examina o fígado das vítimas. Em sua mão direita detém ele a sorte que designa Jerusalém, para aí colocar os carneiros, para aí dar ordens de carnificina e arrancar gritos de guerra, para conduzir os arietes contra as portas,
para suspender terraços e construir torres. Isso significa, aos olhos dos habitantes de Jerusalém, um presságio mentiroso. Prestaram juramento, mas o rei da Babilônia lhes recorda a lembrança de suas iniquidades, mandando capturá-los. E por isso, eis o que diz o Senhor Javé: uma vez que trazeis à memória os vossos delitos, manifestando as vossas faltas, revelando os vossos pecados em todos os vossos atos, já que vos recordais, sereis castigados. Quanto a ti, príncipe de Israel, vil e ímpio, cujo dia é chegado com o término da iniquidade. Eis o que diz o Senhor Javé: deixa essa tiara larga, essa coroa, tudo vai mudar. Vai se exaltar o que é baixo e abaixar o que é elevado. Ruína, 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 eis o que dela farei. Será aniquilada até que isso aconteça àquele a quem pertence o julgamento, e ao qual eu a entregarei. E tu, filho do homem, profetiza. Eis o que diz o Senhor Javé em relação aos amonitas e seus ultrajes. Dize: a espada está desembainhada para a matança, afiada para o massacre, a ponto de desprender clarões, enquanto te entregas a visões mentirosas e a oráculos enganadores, para pô-la na garganta dos cadáveres dos ímpios, cujo dia é chegado com o fim da iniquidade. Põe na tua bainha, é no lugar onde fostes criado, tua terra natal, que te irei julgar. Sobe para ti, desencadearei a minha cólera. Soprarei sobre ti o fogo do meu furor. Eu te entregarei nas mãos de homens brutais, artífices de destruição. Serás presa das chamas. Teu sangue correrá no meio da terra. Não se recordará mais de ti, porque sou eu, o Senhor, que falei. Crimes atuais de Jerusalém. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: e tu, filho do homem, não julgarás esta cidade sanguinária? Faze-lhe conhecer todas as suas abominações. Dize-lhe: eis o que diz o Senhor Javé: a cidade que espalhas o sangue em tuas ruas, para que chegue a tua hora, que erigis ídolos para te sujares. Pelo sangue que tens derramado, tu te tornaste culpada, e te poluístes pelos teus ídolos que talhastes. Precipitastes a tua hora, adiantastes o termo dos teus anos. Por isso, vou abandonar-te aos ultrajes das nações e ao escárnio de todos os países, próximos ou distantes. Eles zombarão de ti, cidade cujo nome é odioso, cidade cheia de desordens. Vê, os príncipes de Israel estão em ti ocupados, cada um por si, a derramar sangue. Em ti desprezam-se pais e mães. Violenta-se o hóspede estrangeiro, maltratam-se o órfão e a viúva. Tens alvitado meus santuários e profanado os meus sábados. Há em ti delatores que fazem derramar sangue, gente de tua casa que vai comer na montanha. Cometem infâmias no meio de ti. Descobre-se a nudez de seu pai. Faz-se violência à mulher durante o período da menstruação. Um comete horrores com a mulher do próximo. Outro desonra incestuosamente sua nora. Outro viola sua irmã, filha de seu pai. Em ti aceitam-se presentes para derramar sangue. Tu recebes a usura e os juros. Fazes violência ao próximo para despojá-lo. E a mim tu me esqueces, oráculo do Senhor Javé. Muito em breve, porém, vou bater palmas devido às pilhagens que tens feito e ao sangue em ti derramado. Poderá resistir seu coração, tuas mãos poderão aguentar. Ao chegarem os dias em que eu me levantar contra ti? Sou eu, o Senhor, que o digo e que os executarei. Eu te disseminarei entre as nações, te dispersarei através dos povos. Limparei totalmente a tua mancha, serás aviltada por tua culpa aos olhos das nações, e reconhecerás assim que sou eu, o Senhor. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem, a casa de Israel tornou-se para mim escória. São todos como cobre, estanho e ferro, e chumbo do cadinho. São escória de prata. Por isso, eis o que diz o Senhor Javé: já que todos vós sois escórias, vou reunir-vos em Jerusalém.
Do mesmo modo como se ajunta no meio do forno a prata, o cobre, o ferro, o chumbo e o estanho, e como se atiça o fogo sobre eles para fundi-los, do mesmo modo, no furor de minha cólera, eu vos amontoarei, todos juntos, para lá vos fazer fundir. Eu vos reunirei e atiçarei sobre vós o fogo do meu furor, para vos fazer fundir em Jerusalém. Semelhantes à prata, que se funde no cadinho, sereis fundido no meio da cidade, e assim reconhecereis que sou eu, o Senhor, que desencadeei sobre vós o meu furor. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem, dize a Jerusalém: és uma terra que não recebeu nem chuva nem aguaceiro na estação da cólera. Há em teu seio uma conspiração de príncipes, como o leão que ruge, que arrebata a presa. Eles devoram as pessoas, tomam-lhe os bens e as riquezas, e multiplicam as viúvas. Seus sacerdotes violam a minha lei, profanam o meu santuário, tratam indiferentemente o sagrado e o profano, e não ensinam a distinguir o que é puro do que é impuro. Fecham os olhos para não ver os meus sábados. No meio deles a minha santidade é profanada. Seus chefes lá estão com lobos que despedaçam a presa, derramando sangue, perdendo vidas para tirar proveitos. Seus profetas cobrem tudo com uma argamassa, têm visões de mentira e oráculos enganadores. Dizem: eis o que diz o Senhor, quando o Senhor nada disse. A população da terra se entrega à violência e à rapina, à opressão do pobre e do indigente, e às vexações injustificáveis contra o estrangeiro. Tenho procurado entre eles alguém que construísse o muro e se detivesse sobre a brecha diante de mim, em favor da terra, a fim de prevenir a sua destruição. Mas não encontrei ninguém. Por isso, vou desencadear sobre eles o meu furor e exterminá-los no fogo de minha exasperação. Farei cair sobre eles o peso de sua conduta, oráculo do Senhor Javé. Oola e Ooliba. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem, era uma vez duas mulheres, filhas de uma mesma mãe. Elas se prostituíram no Egito e se desonraram ainda jovens. Lá foram apertados os seus peitos, lá foi apalpado o seu seio virginal. A mais velha chamava-se Oola e sua irmã Ooliba. Pertenceram a mim e me deram filhos e filhas. Seus nomes: Oola é Samaria, Ooliba, Jerusalém. Oola foi infiel e tornou-se louca de amores por seus amantes, os assírios, vizinhos dela. Vestidos de púrpura, governadores e chefes, jovens sedutores, cavalheiros montados. Ela prodigalizou seus encantos a essa elite dos assírios, e, junto de todos esses por quem se achava seduzida, maculou-se com seus ídolos. Não renunciou às suas devassidões do Egito, desde o tempo em que haviam dormido com ela ainda jovem, acariciando seus seios virginais, cobrindo-a de torpezas. Por isso, entreguei-a a seus amantes, os assírios, por quem ela ansiava. Eles descobriram-lhe a nudez. Tomaram seus filhos e filhas e a degolaram a golpe de espada. Foi um exemplo para as mulheres, porque justiça lhe foi feita. Sua irmã, Ooliba, havia sido testemunha disso. Ela, porém, foi piorando em seus amores e foi ainda mais depravada que sua irmã. Prostituiu-se aos assírios, governadores e chefes, seus vizinhos esplendidamente vestidos, cavaleiros montados, jovens sedutores. Vi que também ela se desonrava. Seguiam ambas o mesmo caminho. Ela, todavia, foi mais longe em suas depravações, quando viu homens desenhados no muro, figuras dos caldeus pintados a vermelho, levando cintos sobre os rins e as tiaras na cabeça, todos como grandes senhores, retratos de babilônios saídos da caldeia. Ela se apaixonou por eles ao primeiro olhar e enviou-lhes mensageiros à caldeia. E os filhos da Babilônia a ela vieram, para o leito de seus amores. Conspurcaram-na com suas devassidões. Apenas foi aviltada, seu coração sentiu ódio deles. Mas, como havia patenteado suas servengoices e descoberto sua nudez, eu me desgostei dela, como me havia magoado de sua irmã.
porque ela multiplicou os seus desregramentos, lembrando o tempo de sua mocidade, quando ela se desonrava no Egito. Ela ardeu ali em amor por luxuriosos, cujo membro era como um membro de asno, e sua lubricidade igual à dos cavalos. Voltastes às licenciosidades de tua juventude, do tempo em que os egípcios apertavam teus peitos e afagavam teu seio juvenil. E devido a isso, ó Oliba, eis o que diz o Senhor Javé: eu vou excitar contra ti todos os amantes dos quais te desgostastes. Vou trazê-los contra ti de todos os lados, os babilônios e os caldeus, e Facude, e Soa, e Coa, com eles os assírios jovens e belos, todos os governadores e chefes, guerreiros e cavalheiros montados, que marcharão contra ti com armas, carros e carruagens. Toda uma multidão de povos. Eles levantarão escudos e couraças contra ti de todos os lados, e eu lhes entrego a teu julgamento. Procederão de conformidade com as suas leis. Eu desencadeio o meu ciúme contra ti. Eles te tratarão com fúria e te cortarão o nariz e as orelhas. Os que restarem dos teus perecerão pela espada. Eles tomarão teus filhos e filhas. O resto será devorado pelo fogo. Eles te despojarão de tuas vestes, levarão tuas joias. Assim porei fim a teus crimes e às tuas depravações começadas no Egito. Não mais levantarás os olhos para eles, não mais hás de lembrar do Egito. Pois eis o que diz o Senhor Javé: vou entregar-te àqueles que odeias, de quem te desgostastes. Eles hão de tratar-te odiosamente. Arrebatarão o fruto de teu trabalho. Eles te deixarão nua, descoberta, expondo a vergonha de tuas impudícies, depravações e prostituições. Eis o que te sucederá devido às tuas luxúrias com as nações e tuas depravações com os ídolos. Seguiste o mesmo caminho de tua irmã, e devido a isso eu porei o seu cálice em tua mão. Eis o que diz o Senhor Javé: beberás o cálice de tua irmã, cálice largo e profundo, que provocará motejo e riso, tamanha é a sua dimensão. Ficarás cheias de embriaguez e de dor. É uma taça de entorpecimento e terror, a taça de tua irmã Samaria. Bebe-a, esvazia, morderás até os cascos, e te rasgarão os seios. Sou eu que o digo, oráculo do Senhor Javé. Pois, eis o que diz o Senhor Javé: porque tu me esquecestes e lançastes atrás das costas, carregarás tu também o peso de tua criminosa prostituição. Disse-me o Senhor: filho do homem, não vais julgar Oola e Oliba, e denunciar-lhes as abominações? Elas cometeram adultério, há sangue em suas mãos. Elas fornicaram com os ídolos, e os filhos a quem deram à luz. Fizeram-nos passar pelo fogo para queimá-los. Eis ainda o que me fizeram: desonraram o meu santuário e profanaram os meus sábados. No mesmo dia em que imolaram seus filhos a seus ídolos, penetraram em meu santuário para profaná-lo. Eis o que fizeram em minha própria casa. Fizeram mais: mandaram buscar homens de terras longínquas, os quais acorreram logo que receberam a mensagem. Para eles, tu te banhaste, pintaste os olhos, puseste os teus adornos. Tu te assentaste sobre um leito aparatoso, em frente ao qual estava preparada uma mesa, onde tu tinhas posto o meu incenso e o meu óleo. Ouvia-se o barulho de uma multidão satisfeita, e essa massa de homens se juntavam aos bêbados do deserto, que metiam braceletes nas mãos de duas irmãs e coroas esplêndidas em suas cabeças. Então disse eu àquela que envelhecera nos adultérios, pois ela, também ela, prossegue ainda em suas depravações. Entram pela casa dela como pela de uma prostituta. É assim que frequentavam Oola e Oliba, essas mulheres perdidas. Os justos, porém, vão julgá-las, como se faz com as adúlteras e com aquelas que derramaram sangue, porque são de fato adúlteras. Suas mãos estão manchadas de sangue. Pois eis o que diz o Senhor Javé: que suba contra elas uma assembleia, sejam entregues à exaltação e à pilhagem,
que se reúna o povo para apedrejá-las e cortá-las em pedaços pela espada, que se matem seus filhos e suas filhas, e sejam incendiadas suas moradas. Dessa forma, porei termo aos crimes da terra, e todas as mulheres aprenderão a não imitar vossa luxúria. Recairão sobre vós as vossas devassidões, e carregareis o peso da vossa idolatria. Conhecereis assim que eu sou o Senhor Javé. Parábolas sobre o cerco de Jerusalém. No 9º ano, no 10º dia do 10º mês, a palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos. Filho do homem, anota por escrito a data de hoje, pois neste dia o rei da Babilônia ataca Jerusalém. Expõe contra essa raça rebelde esta parábola. Eis o que diz o Senhor Javé. Prepara a panela, põe-a no fogo, põe água dentro dela, coloca pedaços dentro, todos pedaços escolhidos, coxa e espádua, enche-a com os melhores ossos. Toma as mais belas cabeças do rebanho, amontoa a lenha debaixo da panela e faze-a ferver os borbotões, até que fiquem cozidos os ossos que estão dentro dela. Eis o que diz o Senhor Javé. Ai da cidade sanguinária, panela enferrujada, de onde a ferrugem não pode ser tirada. Despeja-a bocado por bocado, sem tirar a sorte. O sangue que derramou está ainda no meio dela. Ela o derramou sobre a rocha nua, e não na terra, para cobri-lo de poeira. Foi para excitar o meu furor e para que a vingança seja cumprida, que espalhei seu sangue sobre a rocha nua, para que ela não ficasse escondida. Por isso, eis o que diz o Senhor Javé. Ai da cidade sanguinária! Também eu vou fazer grande fogueira, amontoa a lenha, atiça o fogo. Cozinha bem a carne, prepara o tempero, que os ossos sejam torrados. Em seguida, põe a panela vazia nas brasas, para que ela fique bem quente, e vermelho seu metal, que seja fundida a sua imundície e tirada a sua ferrugem. Baldados, porém, são os esforços. A massa da ferrugem não sai. Lance-se ao fogo essa ferrugem. Devido à imundície do teu proceder, eu quis purificar-te. Todavia, como não estás purificada, não recobrarás a tua pureza, até que eu tenha fartado sobre ti o meu furor. Sou eu, o Senhor, que o digo. Isso sucederá, e eu farei sem hesitação, sem piedade, sem remorso. Serás julgadas de acordo com o teu comportamento e os teus atos, oráculo do Senhor Javé. Morte da esposa do profeta. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos. Filho do homem, vou levar subitamente de ti aquela que faz a delícia de teus olhos. Tu, porém, não darás gemido algum de dor, não chorarás, não deixarás tuas lágrimas correrem. Suspira em silêncio, não celebres o luto habitual dos mortos. Conserva o teu turbante na cabeça, põe o calçado nos pés, não cubras a tua barba, não comas o pão das gentes. De manhã eu me dirigi ao povo, à tarde minha mulher morreu. No dia seguinte fiz o que fora prescrito. Disse-me o povo: não irás explicar-nos o que significa esse teu modo de proceder? Respondi: a palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos. Faze esse discurso aos israelitas. Eis o que diz o Senhor Javé. Vou profanar o meu santuário. E orgulho de vosso poderio, a alegria de vossos olhos, o objeto de vossos amor. Vossos filhos e vossas filhas que deixastes vão cair sob a espada. Farei então como acabo de fazer. Não cobrireis a vossa barba, não comereis o pão das gentes. Conservareis os vossos turbantes na cabeça, e trareis os pés calçados. Não poreis luto e não chorareis. Entretanto, definhareis por causa das vossas iniquidades, e gemereis uns com os outros. O que Ezequiel está fazendo será para vós um sinal. Quando isso acontecer, fareis exatamente do mesmo modo como ele fez, e sabereis que sou eu, o Senhor Javé. Quanto a ti, filho do homem, no dia em que eu tirar o que faz a sua fortaleza, sua gloriosa arrogância, a alegria dos seus olhos e o objeto de seu amor, seus filhos e suas filhas, naquele dia, digo, um fugitivo virá anunciar-te a nova. Naquele dia tua boca se abrirá para falar com aquele que escapou. Teu mutismo cessará, falarás.
Tua atitude será para eles um símbolo e conhecerão que sou eu, o Senhor Javé. Palavra do Senhor, graças a Deus.